Boa noite, família! Família do Senhor! Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, porque nós não fizemos ontem, né? Então, por mais que hoje seja terça-feira, nós não fizemos ontem na segunda, então espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, que estejam tudo bem, todos bem, indo atrás daquilo que Deus tem para sua vida, para você. Que hoje seja uma boa live, que hoje a gente tenha o Espírito Santo nos guiando nessa live, né? E tudo aquilo que é fruto dele, tudo aquilo que faz parte dele, que a gente tem acesso, né? O ânimo, a esperança, a verdade, tudo que o Espírito Santo pode nos dar, porque só ele pode, né? Então, é isso. Vamos fazer a nossa oração para iniciar Miqueias capítulo 5, lembrando que são 9 capítulos, se não me engano, peraí. Eu acho que são 9 capítulos de Miqueias. Não, são 7. Então faltam dois para a gente terminar e vamos ver, né? Porque às vezes, se Deus quiser que a gente termine hoje, ó, 15 versículos, pode ser. Vamos ver. Então vamos lá, fazer nossa oração. Pai amado, querido, obrigada porque o Senhor nos deu essa possibilidade, esse privilégio da gente estar no meio da Sua palavra, dentro da Sua palavra, com a Sua autorização. É, Nem todos, Pai, vai ter esse privilégio, o Senhor sabe disso, de poder abrir a sua palavra, e entender, de abrir a sua palavra e se sentir acolhido, mas não porque o Senhor escolhe e separa as pessoas, não é isso, o Senhor não faz asepsia de ninguém, mas é porque muitos corações não vão estar prontos, muitos corações não vão querer, muitos corações não vão aceitar, muitos corações não vão renegar a si mesmo para seguir e servir a Ti, Senhor. Então é um privilégio a gente poder ter o nosso coração aberto, a gente buscar o Senhor, a gente querer mais e mais e mais e mais do Senhor, alimentar o nosso espírito nessa comunhão que fazemos todos os dias, de segunda a sexta. Então, que o Senhor possa, é, que o Senhor possa não somente edificar a nossa vida, Jesus, mas que a gente possa também, no nosso dia a dia, aplicar o que a gente aprende para que a gente tenha impacto na vida dessas outras pessoas que não querem ouvir falar da Bíblia, ou que não conhecem, ou que não acreditam, ou que. E, Pai, é pior do que a gente pensa, porque ainda tem muitos lugares que nunca nem ouviram falar do Seu nome, tem muitos lugares que realmente ainda não conhecem o Senhor. E nações não tão distantes, nações não tão difíceis de se acreditar. Então nós agradecemos porque nós fomos escolhidos, nossos corações estão abertos a Ti, que a Sua palavra possa nos dar hoje o ensinamento, que a sua palavra possa trazer clareza para aquilo que é necessário na nossa vida. Que o Senhor abençoe a nossa saúde, que o Senhor restaure o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito, Pai, nossa alma, que o Senhor possa nos curar daquelas dores que não cicatrizam, curar o nosso corpo das dores que nós sentimos. Então, todo tipo de dor espiritual, emocional, físico, Pai, que a gente entregue nas Suas mãos e que o Senhor faça, que o Senhor restaure, que o Senhor faça a restauração necessária na nossa mente, no nosso coração e que o Senhor faça com que todos aqueles nossos pedidos que são errados, que o Senhor tire dos nossos corações. Todos aqueles pedidos que têm a ver com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor alimente cada vez mais em nós, para que a gente consiga seguir alinhados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para a honra e a glória do seu nome, a gente agradece e que o Senhor nos dê uma boa live, Pai. Amém. Vamos lá. Então, capítulo 5 de Miqueias, a gente falou no capítulo 4 sobre esse reino futuro que eles iam ter, né? O sofrimento que eles iam passar e tudo mais. Agora, Miqueias, ele já está falando sobre o governante que virá a Belém. Então, agora ele já está falando algo que vai vir como uma salvação, porque este governante de Belém vai ser um rei que, né, a gente vai ler sobre o rei especificamente, mas quem foi que nasceu em Belém? Cristo, Jesus. Jesus nasceu em Belém, né? Então, da forma com que ele nasceu, o que ele é chamado de rei, nascendo daquela forma tão humilde que foi, né? Então agora a gente está falando sobre
este rei. E essa, obviamente, é uma dessas profecias messiânicas, porque ela vai ela vai te mostrar muito específico. Eu posso até dizer que ela é uma das mais específicas, falando, que fala sobre Jesus do Antigo Testamento inteiro. Ela é uma dessas profecias assim que é bem clara, bem específica pro nascimento de Jesus mesmo, né? Então, tá bem claro pra gente. Então, vamos lá, vamos fazer aqui nosso primeiro versículo. Reúna suas tropas, desculpe, ó cidade, desculpa, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Aqui a gente está falando, por exemplo, desse cerco, é a profecia, né? Que vai acontecer, aliás, desculpa, que aconteceria com eles, né? Que nós temos várias vezes nós falamos já sobre essas profecias de ataque a Israel que aconteceu especificamente. Então, nós temos o ataque da Assíria, a gente tinha futuramente falando, né, de Babilônia. Então, esse cerco não é um cerco físico, né? Quer dizer, é físico, mas de homens, de exército, de pessoas. Então, a gente está falando disso. E essa parte que viria, desculpa. é, o líder de Israel seria ferido na face com uma vara. Isso tudo é para simbolizar mesmo a humilhação que o rei teria, né? E a rejeição, obviamente, dessa liderança dele, porque imagina ser ferido, né, na face, e é o líder de Israel que a gente está falando, né? E obviamente que a gente sabe que ele está falando aqui do Novo Testamento já, a gente pode ver em vários lugares dos quatro evangelhos, né, em qual Jesus foi rejeitado, no qual Jesus foi. Então, aqui ele está sendo mais específico mesmo, por isso que eu falei que eu arrisco até dizer que essa é uma das profecias mais específicas do Antigo Testamento em relação a Jesus, ao nascimento de Jesus. Mas você, Belém Efrata. O que que é Belém Efrata? Não sei se vocês lembram, tá? Mas tem a Belém que a gente conhece de Zebulon, especificamente, lugar Zebulon, e tem a de Judá mesmo. Essa é a Belém de Judá, ok? Então a gente está falando de Belém de Judá, que é onde de fato Jesus nasceu, e nós sabemos que ele veio da tribo de Judá. Logo, por isso que ele nasceu em Belém Efrata, porque era dentro de Judá. Era uma dos clãs de Judá. Então, é aí que Jesus nasce. Para você que sempre às vezes pensou que fosse só uma cidade, ou então que não, porque ela era bem pequena. É uma cidade muito pequena, muito humilde, não tinha prestígio político, prestígio, como é que diz, de poder, exército, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Então a gente vê assim que uma cidade pequena, sem muita, né, muita atenção do mundo. Deus ali usou, Deus ali fez com que este rei, Jesus Cristo, nascesse, né? E ele fala, embora pequena entre os clãs ou os governantes, né? Belém Efrata, ou seja, Belém, não de Zebulon, de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, ele tá falando, virá pra mim, né? Veja, virá pra. Opa, peraí. Então, virá para mim aquele. Então, ele já sabe quem é, ele escolheu quem é, e obviamente que a gente tá falando de Jesus, que nasceria ali. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, mas vejam que existem traduções que traz de fato desde os dias da eternidade. Então, como é que pode um Deus eterno, pré-existente, porque ele está falando dias da eternidade, né? Como é que a gente pode não entender que Jesus é Deus em filho, né? Que Deus é Espírito Santo, é Deus em espírito, em filho, e que aí a gente põe o conceito a Trindade e as pessoas às vezes não acreditam. Veja o que o próprio texto diz.
Ele sairá para mim, porque tem um propósito ligado a Deus, ou seja, né? Existem versões que falam, por exemplo, de você, é como se fosse assim, de você me sairá. Existem versões, não sei se a sua Bíblia tá assim, mas tem Bíblia que é de você me sairá. Ou seja, Deus incorpora ali o conceito de vai sair de mim em você, né, em você, mas é para mim e de mim, é como se fosse isso. Então, é, a gente obviamente que está falando de Jesus e obviamente que Jesus não é um profeta. Jesus não é um homem sortudo. Jesus não é como algumas pessoas falam que ele é. A própria palavra, a própria escritura diz tempos antigos. E a gente sabe que a gente está falando de um tempo, dois tempos, três tempos, né? A gente não está falando de uma hora, 15 minutos, a gente está falando dos tempos. Então, aqui, as suas origens estão no passado bem distante, em tempos antigos. E aqui fala desde os dias da eternidade. Então, aqui é um versículo claro, mas claro, claro, de que Cristo sempre esteve com o eterno, porque Deus em Pai sempre esteve com Deus. O Filho sempre esteve com Deus, o Espírito. Então, nós estamos falando aqui dele, da eternidade dele, da pré-existência dele e da grandeza dele. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Agora, então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas, tá? Aqui nós temos tanto o sentido de ser Maria dando o trabalho em trabalho de parto, né? Quanto Israel. Aqui a gente tem um símbolo duplicado. Por quê? Porque é Israel que está gerando Jesus como o rei. Aqui ele está falando do rei de Israel. Ele está falando do líder de Israel. Ele não está falando o líder da mãe que o teve. Ele está falando do líder de Israel. Então sai desta que está. Então ele está dizendo que é Israel gerando este. É igual, por exemplo, onde você nasceu? Nasci no Brasil. Então, o Brasil gerou a Thay. É isso. O entendimento é esse, né? E, obviamente, que nós também temos o entendimento literário de que a mulher que está dando a luz, que estaria dando a luz, né, a este rei, é Maria, ok? E aí, quando ele fala desse o restante, o restante dos irmãos, tudo mais, é a profecia que nós temos do fim dos tempos, do remanescente, que vai ser restaurado e voltar para Israel. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Olha só, ele está falando em Senhor. Vê se você consegue entender esse português. É em Senhor. Não é como se fosse falando por o Senhor, pelo Senhor, não, porque eles não são diferentes entidades, eles não são pessoas diferentes. Tanto que Jesus fala: quem me viu, viu o Pai. Então, e isso foi, obviamente, o motivo de querer empreender ele novamente, porque no entendimento da lei legal, né? Ele estava blasfemando, dizendo que ele era Deus, e ele estava dizendo não, ele estava dizendo que quem viu a ele viu a Deus também, porque eles fazem parte de um só corpo. Então aqui você tem, se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor. Então ele não é algo separado, ele não é uma coisa né, sei lá, alguém distante de Deus que Deus pegou como fosse um profeta, igual ele pegou todos os outros profetas, e vai lá e fala por mim, vai lá e faz por mim. Não, a última cartada de Deus foi ele mesmo descer. Foi a majestade dele descer. Tá aqui, ó, na majestade do nome, na força do Senhor.
Então aqui, a última coisa que Deus fez foi, olha, a última chance que vocês têm da salvação, a última chance que você é em Jesus. Então, quando você vê ele dizendo isso, na força do Senhor, é porque Jesus viria como ele. Não é separado, não é uma coisa à parte. Ah, Jesus é só. Porque tem religiões que tratam Jesus como se ele fosse, por exemplo, um homem qualquer, o próprio judaísmo. O judaísmo, eles creem que Jesus ele foi um homem, um profeta, eles falam. Mas Jesus não foi um profeta. Não se compara na mesma balança, por exemplo, Jeremias, que foi um profeta. Não se compara na balança Samuel. Não se compara na balança com Jesus. Mas tem pessoas e tem religiões que veem Jesus dessa forma, como se ele fosse alguém à parte, não sendo filho de Deus, não sendo Deus em filho, não tendo poderes. É isso, entende? Mas Jesus mesmo falou que quem me viu, viu Deus, viu o Pai. E eles virão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Então você vê, a soberania de Cristo está acima de qualquer outra coisa, porque olha só, eles viverão em segurança, pois a grandeza dele, quem ele? Quem é dele? É este rei que ele está falando aqui. O rei que ele diz que vai nascer. A grandeza dele vai alcançar os confins da terra. Ou seja, vai ser um domínio universal de Cristo. Cristo vai dominar completamente como este rei majestoso, né? E ele vai reinar com poder, porque olha só, tá dizendo que ele vai estabelecer, vai pastorear todos eles na força do Senhor. Ou seja, não existe poder econômico, político, nada que vai ser mais forte que ele. Já não é, mas neste momento em que Cristo vai reinar, né? Na majestade do nome de Deus. Então aqui ele já está engrandecendo, dizendo: olha, ele vai ter este poder. Então vai ser, quando acontecer isso, gente, vai ser um reino de ternura, de amor, de poder, tudo que Cristo representa. Então, o poder inteiro do reino de Cristo, ele é diferente do nosso, como homens. Porque a força de Jesus, ela protege, ela não oprime. A força de um líder, por exemplo, ela oprime. A força de alguém em uma situação, em uma posição de liderança, por exemplo, de poder, seja político, seja exército, seja presidencial, seja o que quer que seja, né? Quer dizer, político e presidencial é a mesma coisa, mas qualquer poder que você dê é diferente do nosso. Quando você diz assim, ah, coloquei sei lá, um policial ali, eu coloquei um prefeito ali, eu coloquei. Eles têm um poder de conter, eles têm um poder de. Se tiver que ir pra cima, tem que ir pra cima. Com Jesus é o contrário. Quando ele é o rei, ele está. A força dele é que a força que protege de todos os males, de todos isso, de todos aquilo. Então é diferente do nosso entendimento. E quando o Senhor é o seu pastor, a sua segurança não depende de nada mais, de ninguém mais, mas sim da presença dele, mas sim de Jesus. Então, no versículo 4 a gente está vendo, eles viverão em segurança. Por quê? Porque toda essa guerra, tudo isso, tudo aquilo já não vai mais existir. Porque Cristo, ele já não vai estar mais ali com o exército, com armas, com isso. Ele vai estar ali protegendo, diferentemente de atacando ou oprimindo e por aí vai. Então, a segurança daquele que está em Cristo não é do mundo, é nele. Quando você crê nele, quando você está seguro nele, você não tem medo do que as pessoas vão falar, você não tem medo de onde você vai, você não tem medo. E óbvio que nós temos a diferença como seres humanos. Você não vai se meter no meio de um lugar super perigoso e achando, ah, tô indo lá porque Jesus me abençoa. Não é assim, obviamente, que acontece, porque nós temos responsabilidade naquilo que nós escolhemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que. Então é óbvio que não é você sair por aí, ah, tenho Jesus e por aí vai. Obviamente que declarar a força de Jesus na sua vida já faz sentido, já tem significado, já tem força, mas aqui a gente está falando de um poder espiritual muito maior do que a gente imagina, né? E óbvio que você pode clamar a proteção de Jesus onde quer que seja na sua vida, mas não há ninguém mais forte que ele, não há ninguém, e ele é o suficiente. Se Jesus não é o suficiente na sua vida, tem algo de errado na sua fé. Se ele, com toda a majestade dele, se ele com todo o nome, ele sendo Deus em filho,
Deus dando todo o poder para ele em carne para vir aqui como a última cartada de nos salvar, porque não adiantou mandar Moisés, não adiantou mandar Jacó, não adiantou mandar ninguém. Não adiantou mandar Davi, não adiantou mandar ninguém. O último, o sumo sacerdote, o último é Jesus. Então, quando chega nesse momento, se você ainda acha que Jesus não é o suficiente, que algo ainda precisa complementar, que algo ainda tem algo errado na fé. Porque nas escrituras, você vê só um sendo exaltado, você vê só um sendo colocado nessa posição de poder, majestade, segurança, pastoreamento. Olha aqui, ó, pastoreará na força do Senhor. E ele continua: Ele será a nossa paz. O que que significa ele será a nossa paz? Ele é a própria paz. Em Efésios 2, quando você vai ler, ele diz que ele é a paz. Eu sou a paz, eu vos dou a minha paz. É o que Jesus fala. Então, quando alguém diz, ai, mas esse mundo falta paz, o que que você entende dessa frase? Nesse mundo falta Jesus. Jesus, ele era a própria paz. E ele faz: quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Então, essa parte 7 e 8 é porque é uma expressão hebraica, tá? Que indicava, por exemplo, é como se fosse assim, abundância e suficiência, 7 e 8, pronto. É uma expressão. Então é como se ele estivesse dizendo, ó, a gente vai levantar aí contra eles 7 pastores, 8 líderes, é assim, é abundância, suficiência, é como se eles estivessem em perfeito estado em todos os sentidos. E Deus vai levantar líderes que vão ser fiéis de fato para proteger o seu povo. Aí você fala, nossa, Thay, mas como assim vai proteger o povo, sendo que ainda assim vai ter Jesus, mas o que que acontece? A paz verdadeira mesmo, né? Ela não é ausência de guerra, nada disso. Mas é presença de Jesus. Você vê, a gente tem Jesus na nossa vida. Mas não significa que a gente não vai ter problema. Não significa que a gente não vai ter aborrecimento. Não significa que vai ter. Então, é a presença do Senhor. Quando algo não te traz paz, isso é uma pergunta que eu recebo várias vezes, assim, tá, e como é que eu sei que é de Deus? Aí a gente já viu meio que banalizado essas frases, quando tem paz, quando não sei o quê, mas veja, não é a paz que você entende só de você ficar quieto, em silêncio, telefone não toca, ninguém perturba, ninguém grita, ninguém fala isso, mas quando tem essa falta de paz, inclusive na palavra perturbar, é a ausência de Cristo. Então, todas as coisas que tirarem a sua paz, tira Cristo. Ele é a paz. Isso não é uma forma didática de falar, isso não é uma forma lúdica de explicar. Ele é a paz. Quando algo quer tirar a sua paz, isso significa que algo quer tirar a presença de Cristo na sua vida. Porque a paz, ela não é ausência de problema, não é ausência de guerra, não é, mas é a presença de Cristo na sua vida. Então você faz o quê? Você reconhece isso, que é o papel principal, é a gente reconhecer sobre a paz, é reconhecer sobre o que a situação que possa estar levando a minha paz ser roubada de mim e entender que é a presença de Cristo. E o inimigo, eu já expliquei isso aqui, vou explicar de novo para vocês. Satanás, gente, ele não tem medo de Deus. A gente já falou isso aqui milhares de vezes. A gente já viu ele enfrentando e confrontando Jesus no Jardim do Éden. Nós já vimos ele enfrentando e confrontando Deus. Aliás, Jesus não, Deus. Deus de frente na história de Jó. Nós já vimos. Então, veja. Ele confrontando, inclusive, não é bem confrontando, mas ele estava ali. Como é que fala? É, ai, Deus, esqueci a palavra agora. Tentando, obrigada, Senhor. Tentando Jesus. Porque eu vou explicar, ele não sabia quem era Jesus. A gente vai falar sobre isso quando a gente chegar no Novo Testamento, tá? Mas ele não é esperto como vocês acham que ele possa ser. Ele tem poderes, sim, mas ele não é tão esperto quanto vocês acham que ele é. Então, por isso que é importante você não ter medo do inimigo. É por isso que é importante você repreender em nome de Jesus e eu vou explicar o porquê é nome de Jesus, porque é o único que ele tem medo.
Com Deus, ele quis ser igual. Com Deus, ele quis copiar. Você, não, você vê, Deus cria tudo de mais lindo, tudo, a palavra diz que tudo que Deus criou é agradável aos olhos. Ele viu que era bom, ele próprio aprovou o que ele criou. Aí vem o inimigo e cria as coisas feias. E o que que são as coisas feias? O que disturpa a beleza que Deus criou da vida, das coisas. Tudo que Deus faz, ele quer o oposto. Você vê as pessoas felizes, ele sempre vai querer algo que tire a felicidade das pessoas. E não é, e eu não estou dizendo estado de espírito, porque ser feliz é diferente de estar feliz. Você, com Cristo, você é uma pessoa feliz, ponto. Porque você tem a sua vida eterna garantida, você tem a sua segurança e paz espiritual, tudo aquilo que Deus te dá vem dele, você tem aquilo ali. Então você é uma pessoa feliz. Agora, estar feliz nem sempre é algo que acontece. Às vezes alguma coisa acontece na vida das pessoas, na nossa vida, às vezes a gente não tá no melhor dia, às vezes algumas situações. Então, ser e estar são duas coisas completamente diferentes. Mas se tem uma coisa importante de você ver que ele faz como um repetitivo na vida é tentar tirar as pessoas de Cristo para que elas não sejam mais de Cristo. Não é estar feliz ou triste, porque tem pessoas com Cristo e sem Cristo, feliz e triste ao mesmo tempo. Mas é tirar esta paz, tirar Jesus da vida das pessoas e colocar outras coisas no lugar. Outras crenças, outras pessoas, outros ídolos, outros entendimentos. E olha, e eu digo como propriedade porque todo aquele vazio que eu tinha dentro de mim, eu colocava com outras religiões, eu colocava com outras coisas. A gente já falou sobre aqui mil vezes, né? Tudo que eu acreditava. Acreditava em cartas, e tarô, e ler a mão, e estrelas e signos. Tudo aquilo tentando colocar dentro de mim um sentido. Um sentido para crer, um sentido de vida, um sentido de fé, um sentido de tudo. Jesus não era o suficiente. Mas por quê? Porque eu não entendia quem era Jesus. Eu não tinha aquela paz no meu coração que excede o entendimento. Aquela paz que dá a você a sensação de que não preciso de mais nada. Eu não tinha. Então eu buscava em qualquer outro lugar. E é assim que acontece quando nós estamos distante da verdade. E ele continua falando: eles pastorearão, ou esmagarão, ou ainda governarão, e a terra de Nimrod, você vê, Nimrod não aparece. Nunca aparece. Agora aqui apareceu, então por isso que esse versículo, esse capítulo, ele é muito bom. Com a espada empunhada, ou em suas portas, né? Nimrod, vocês sabem, ele é o fundador, ele é o criador, ele é o fundador da Babilônia, né? E se vocês, se a gente, vocês, se vocês lembram que a gente leu, como é que fala? Jonas, a gente tá falando de Nínive também. Então, Nimrod, ele criou Nínive e ele também é fundador da Babilônia, que são dois desses símbolos que a gente tem de rebelião humana completa, em Nínive e também em Nimrod. Em Nimrod, ó, em Babilônia, né? Aqui, nesse lugar aqui, veja bem, e a terra de Nimrod com a espada empunhada, eles nos livrarão quando os assírios invadirem nossa terra e entrarem pelas nossas portas fronteiras. Aqui, especificamente, Jesus ele é retratado, né, como se fosse assim, o vencedor final de todo o império do mal. Pastorearão a Assíria, ou seja, inimigos mortais vão pastorear com a espada a terra de Nimrod, que a gente já está falando Babilônia, a gente já está falando de tudo com a espada empunhada. E eles vão nos livrar quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem pelas nossas fronteiras. Então você vê, é essa libertação do inimigo que Jesus vai fazer. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva, que não porá sua espada no homem, nem dependerá dos seres humanos. Então, o remanescente de Israel, ele vai se tornar uma bênção para o mundo inteiro. Porque até quando ele fala do orvalho, é um símbolo de quê? De graça, de descanso, de um refrigério na alma. Então vai ter esse momento. E quando ele fala que ele não dependerá dos seres humanos, não colocará sua esperança no homem, isso é muito importante, porque é o mover de Deus na vida da gente, dizendo, olha, não depende de ajuda humana. O mover de Deus não depende de ajuda humana. Às vezes, as pessoas vendem a sua crença. Às vezes, as pessoas esquecem que é Ele
quem decide, é Ele quem provê. Tem gente que bajula o ser humano. Tem gente que como é que fala? Se gloria, não é gloria a palavra, como é que ai, esqueci a palavra, mas enfim, tem pessoas que se deslumbram com as coisas do homem. Poder, dinheiro, fama, enfim, outras mil coisas que o homem pode ter. Tem pessoas que se deslumbram. E vocês esquecem que, algumas pessoas esquecem que só vem do homem aquilo que veio de Deus. Ah, você vai pro homem, desculpa. Pro homem, aquilo que vem de Deus. Jesus mesmo falou isso para Pilatos. Ele falou: Você não sabe que eu tenho o poder de te tirar daqui? Ou seja, Jesus está ali, indo ser crucificado. Ele tinha o poder de falar: Não, não vão crucificar ele, porque eu não achei culpa nenhuma nele. Como ele falou de fato, mas ele podia. E Jesus de dar bem clara para ele a resposta de: Querido, calma, eu vou explicar na paz, no amor, porque é isso que Jesus representa. Nenhum poder te seria dado se não tivesse vindo de cima, se não tivesse sido enviado pelo Pai. Então, o nosso entendimento é: se você tem casa, se você tem comida, se você tem família, se você tem ar para respirar, se você tem. E eu tô dizendo no sentido de que não é que quem não tenha não tenha Jesus, tá? Mas que mesmo quem não tem, quando a pessoa tem, quando é provido a ela, sempre vem de Deus. Aí você fala: não, tá, então tem pessoas que Jesus abandonou? Negativo, porque essas pessoas, mesmo que estejam em dificuldade, elas têm ar para respirar. Ah, mas e quem tá no hospital sem ar para respirar? Mesmo quem tá no hospital sem ar para respirar, tem um hospital para estar. Não, tá, mas e quem não tiver hospital para estar e tá sendo cuidado em casa? Quem não tem hospital para ser cuidado em casa está sendo cuidado em casa. Então sempre vai ter algo que Deus está provendo. E aí é que mora a diferença nossa como sociedade de ajudar o próximo. De ajudar, por exemplo, igrejas a fazerem ações, de ajudarem organizações não governamentais, né, as ONGs que fazem isso. Por quê? Porque Jesus disse: sempre haverão pobres. E Jesus não está falando rindo. Jesus não está dizendo: olha, vai ser sempre pobre, esqueçam eles. É pelo contrário. Jesus sempre disse que nós devemos ajudar o próximo. Inclusive, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você vai querer ajuda. Se você se ama, você vai querer ser tratado bem. Se você se ama. Então, tudo isso é um conjunto de como Deus coloca esse mecanismo para funcionar tudo debaixo dele sendo o provedor. Então, às vezes você pensa: nossa, mas Jesus, sei lá, abandonou aquela família. Não, porque veio uma outra pessoa e doou alimento. Não, porque veio um outro grupo e doou esperança. Porque veio uma outra pessoa e leu a Bíblia para eles. Então Deus está sempre provendo, mas o nosso entendimento é limitado. O nosso entendimento é pequeno demais para a grandeza de Deus. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que, ao atacar, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Então, obviamente, está falando de um simbolismo, Deus está falando de forma simbólica aqui, mas tem duplo sentido, porque ele fala de orvalho e do leão. Do leão é autoridade, poder, e o orvalho vem como bênção, né? Então Deus está dizendo que mesmo aquele povo que foi oprimido, eles vão voltar vitoriosos. E quando ele fala que não tem quem livre, sem ninguém possa livrar, aqui ó, sem que ninguém possa livrar, é porque ele está dizendo que o inimigo não vai poder resistir. A sua mão, versículo 9, a sua mão se levantará contra os seus adversários e todos os seus inimigos serão destruídos. Então, essa aqui é a profecia da vitória final que vai ter de Israel. No reino de Cristo, obviamente, no reino de Deus. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os cavalos no meio de vocês e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Então aqui Deus está exterminando, digamos assim, né? Por quê? Porque o reino de Deus ele não pode ser construído sobre essas estruturas humanas.
Essas fortalezas, é isso que ele está dizendo. Essas fortalezas de vocês, essa segurança que é feita nesses muros de defesa de vocês, com tijolo aqui, com concreto ali, não é isso. Porque só Jesus que vai ser a única fortaleza mesmo. Fortaleza legítima, legítima, legítima. Por quê? Tudo que é do homem tem que cair, tem que acabar para que o reino de Deus seja estabelecido. Tudo. Ou você acha que Deus vai precisar das estruturas do Brasil, as estruturas dos Estados Unidos, a estrutura. Não vai. Então, tudo que for humano tem que cair para que Jesus possa, obviamente, ter o reino dele estabelecido. E, obviamente, porque a gente entende isso, porque às vezes Deus derruba essas fortalezas todas que a gente se apega. Ai, não, tô protegido por fulano, por ciclano, por isso, aquilo. E muitas vezes ele derruba isso para te ensinar que ele que é o teu muro. Ele é quem te protege. Ele é quem faz a sua vida andar para frente. Ele é que trava as portas para que você não caia num precipício. Ao invés de você pôr a sua segurança num homem, pôr a sua segurança em poder, em dinheiro, em fama, e ao invés de você pôr a sua segurança ali, você põe a sua segurança em Deus. Destruirei no meio de vocês as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Nunca mais vocês se curvarão diante da obra das suas próprias mãos. Aqui ele está falando da idolatria. A idolatria vai ser destruída, ela vai acabar. Quando ele fala as obras das suas mãos, é tudo que o homem cria e fala que é de Deus, que é divino. Imagens esculpidas, olha só o que ele diz: destruirei. Por que que Deus destruiria algo que é bom? Então não é bom. Por que Deus destruiria algo que ajuda na fé das pessoas? Não ajuda, só separa as pessoas dele ser o único suficiente. Destruirei do meio de vocês as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Colunas sagradas era tudo onde eles colocavam essas imagens, sempre acima da cabeça, sempre era sempre alto, né? A gente já viu isso aqui várias vezes. Eles sempre colocam alto, porque é sempre essa competição com o Senhor que já está no alto. Vocês nunca mais se curvarão diante dessas obras das suas mãos. Porque Deus está dizendo: vocês criam, você faz com a sua própria mão, você dá um sentido divino para isso, você se curva diante disso e eu vou destruir isso. Então, se Deus está destruindo algo, é porque é algo que não tem que estar na sua vida. Agora, como você vai confiar nele? Como você vai dizer, não é verdade, está escrito isso? Não sou eu que estou dizendo, é Miqueias 5, versículo 13. É a palavra do Senhor. Uns vão ignorar, outros vão aceitar, outros vão... E é aí que começa um relacionamento onde você sente a presença de Deus de diversas formas. Não importa se tem pessoas que digam, mas eu não adoro, mas não é idolatria, mas se curva. Mas foi feito com as mãos dos homens. E ele sempre fala disso. Ele sempre fala essas imagens de. Por que que ele fala disso, Thay? Porque a idolatria afasta as pessoas da suficiência dele ser o único, de não precisar de mais nada e mais ninguém. E eu tô falando isso porque eu já estive nesse lugar. E a gente já falou sobre isso aqui mil vezes. Eu já estive no lugar no qual eu sofria porque eu não conseguia me conectar com outras imagens. Eu já falei pra vocês aqui. Teve vezes que eu chorava porque eu cria em uma certa imagem que este certo personagem estava na lua e tinha lutado com um dragão, sei lá o quê, e ele não me respondia, não falava comigo. E era perto do meu aniversário, então aí todo mundo achava. Aí eu queria, e tinha pessoas da minha família que criam nele, que faziam procissões e andava. Eu falava, gente, por que que ele não me aceita? E eu achava que era tudo junto com Deus, porque eu tava, Deus, o Senhor não me aceita então, né? Porque esse aqui não tá me aceitando. E ele é o que era o forte, o guerreiro, né? Ele é chamado de guerreiro, sei lá o que, sei lá o que. E eu ficava, por que que ele não me responde? Aí eu botava vela, eu acendia vela em igreja, ia pra dentro de igreja acender vela pra. Olha só, vocês acham que eu lembrava de Jesus? Vocês acham que eu realmente pensava que Jesus era o suficiente? Não, porque eu não fui ensinado assim.
Eu não fui ensinado dessa forma. Fui ensinado que é assim, você faz essa oração para X, você lê a reza, porque reza é isso, é um papel com uma reza ali pronta. A oração não, a oração vem do seu coração, você falando com Deus. Você conversando com Deus agora. Tá ali lavando sua louça, tá ali falando com Jesus, é ponto. Aquilo é o suficiente. Então, para mim, não era o suficiente só ter Jesus. E só tiveram dois que eu, de fato, adorei, né? Que foi esse da Lua, que eu não vou ficar falando nomes, obviamente, mas. E um outro, a outra, que foi uma imagem esculpida por homens, que foi encontrado primeiro um corpo, depois a parte do corpo dela de gesso, depois a cabeça, e aí colocaram junto, e aí disseram que fizeram um milagre ali, não sei o que, não sei o que. E aí pronto, aí fizeram um templo imenso para esta imagem. E eu chorava, fazia promessa, porque ela não me respondia. Não me respondia, não me respondia, não me respondia. Eu achava que Deus tinha me ignorado. Eu achava que Deus tinha. E como é que Deus vai responder? E como é que Deus vai falar comigo? Como é que Deus vai me trazer se eu tô buscando outra coisa? E não se esqueçam que, inclusive, o meu testemunho que eu já falei pra vocês aqui. Quando eu fiz uma promessa para ela, porque eu me curvei diante desta imagem, não sei de onde ela veio, não sei o verdadeiro nome dela, porque dizem que ela apareceu e o nome dela ficou aparecido, mas eu não sei qual que é o nome dela, não sei se foi uma mulher, não sei se foi mãe de alguém, não sei se ela seguiu Jesus, se ela acreditava em Jesus, eu não sei se ela foi de outras religiões, eu não sei se ela fazia sacrifício de criança, se ela porque naquela época existia, eu não sei. Eu só sei que botaram uma roupa, deixaram brilhoso e disseram que o agradável aos meus olhos. A gente já viu que isso é um problema, porque as coisas que são agradáveis aos olhos, dependendo do que é, né? A gente vê que o inimigo ele também se transveste de luz. Você vê, Adão e Eva. Eva fez o quê? O que que a palavra diz que ela fez para ser enganada? Ela viu que o fruto era lindo. Ela viu que era, ela olhou. Então, os olhos, ele muitas vezes leva a gente para o pecado. Ela viu e quis comer. Você não vê uma fruta bonita e você quer comer também? É normal. Eva é humana, você é humana, você vai fazer isso. Então eu olhava para aquela imagem bonita, com um manto bonito e brilhoso, majestoso, e é exatamente o que a palavra diz aqui. É como se fosse vocês criam, vocês chamam de divino, vocês como é que fala? Se curvam diante disso e eu vou destruir. Agora me diz, se fosse bom, por que que ele está dizendo que ele vai destruir? Então é simples, não é religião que vai te ensinar isso, é a palavra. É só ler, usar o bom senso, usar o que. E fazer isso, porque a gente se engana mesmo. A gente se engana mesmo. E nós somos levados pelas emoções, muitas das vezes. Existem hoje, inclusive, religiões que também são evangélicas, que elas vão pela emoção. Aí faz um jogo aqui, um jogo ali, aí você tá ali no meio daquilo, você começa a ficar emocionado e fala: Ah, Jesus tá ali. Então, tem que partir de você. Ler a palavra de Deus, decidir, entender com bom senso. É só bom senso. Você não precisa de ninguém, você não precisa de padre, pastor, nesse momento de leitura, você precisa do Espírito Santo. E aí, obviamente, que tem muitas pessoas que precisam de líderes, que precisam de alguém explicando, que precisam de alguém. Aí tudo bem, mas primeiro tem que vir de você ler. Aí quando você lê e dizer, não entendi. Aí você chama o Espírito Santo sempre, na verdade, né, para ler junto com você, porque se foi ele que escreveu a palavra, não tem ninguém melhor para ler com você do que o autor da palavra. E aí você vai pedir para o Espírito Santo, Senhor, você vai pedir, na verdade, desculpa, você vai pedir para Deus, Senhor, me traz uma pessoa que explique a palavra para que eu entenda, para que tire as vendas dos meus olhos. E Deus vai te enviar alguém. Porque ele tá vendo que você quer ser liberto. Você quer se tirar essas correntes que te prendem de religião, disso, de aquilo. Ele tá vendo o seu esforço. Então, óbvio que ele vai te mostrar alguém. Foi assim que aconteceu também comigo. Eu peguei a palavra, a primeira vez que eu comprei, primeira vez que de fato eu conscientemente quis ler a Bíblia, né? Porque eu tinha feito já catequese, não sei o que, não sei o que. Mas quando eu peguei, falei, gente, não é possível, eu vou ler com todo mundo.
Ele falou: não, primeiro você vai aprender. Mas eu quis ler sozinha, aprender sozinha, mas não é assim que funciona. Aí ele foi e me enviou. Eu já expliquei, né? São dois estudiosos americanos, eles já faleceram, eles eram. Eles tinham 80, 90 anos já. Era um programa de TV muito antigo, de 1900 acho que sei lá, para televisão é bem antiga, era 90 e alguma coisa. Eu assisti todos, começo ao fim, todos os dias, até sábado, 9 da manhã eu tava lá estudando todos os dias eu acordava, pegava a minha Bíblia, anotava, a minha Bíblia que eu tenho aqui tá aqui do meu lado até agora, cheio de marcação, cheio de papel, cheio disso, porque eu fui aprendendo. Sozinho, obviamente, não dá, mas eu, com aquele que Deus escolheu para me ensinar, eu fiz, estudo até hoje, porque a palavra de Deus você pode estudar na sua vida inteira, que ela vai ser sempre atual. E aí, depois dessa preparação, sim, eu comecei a ensinar a outras pessoas. Então, essa entrega, muitas vezes é um processo, sim. Essa entrega, muitas vezes você vai dizer, tá, eu não consigo, tá, mas não é a Thay que você vai pedir. Você vai pedir a Ele. Você vai criar coragem, você vai dizer, Senhor, eu quero largar a idolatria. E você pode, eu posso falar, dizer, idolatria de outras coisas também, tá? Eu não sei imagem, porque eu não creio em imagem, por exemplo, mas eu tenho idolatria com dinheiro. Pode, peça, Senhor, tirai toda a idolatria. E eu oro agora para que você, para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, seu coração, seus ouvidos, para que você não seja enganado mais. Para que você não seja ludibriado, que os seus olhos não vejam só os brilhos dos mantos e das cores e dos tamanhos, e para que você não veja o que os olhos te faz pecar, mas que você veja aquilo que o Espírito Santo tem para você, que Deus tem para você na sua vida. Então, eu oro que toda voz, toda pessoa, todo ouvido debaixo do som da minha voz hoje possa ser liberta, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, o coração para essa entrega genuína somente a Ele, para que Ele sozinho seja suficiente na sua vida. Você não precisa de mais nada e mais ninguém, só dele. E que Ele ponha na sua vida as pessoas corretas, que ele põe na sua vida às vezes uma igreja correta que você queira participar, porque é importante, a comunhão é importante, principalmente para a gente se fortalecer, principalmente para a gente ter do nosso lado pessoas que estão andando na mesma fé e que quando você disser algo, essa pessoa vai te ajudar, amando de Cristo, porque Deus manda anjos na nossa vida, pode ter certeza. Várias pessoas vão estar na sua vida porque Deus ouviu sua oração. Porque Deus está ali protegendo você. Várias pessoas. Então, de forma alguma, a gente está dizendo que não é para ter igreja, não é para isso. Pelo contrário, é importante a nossa comunhão com os nossos irmãos. É muito importante. Agora, ai, tá, mas aí eu vou ter que ir em uma, eles vão ficar fazendo isso, eles vão ficar fazendo aquilo. Aí vai de você orar, conhecer a palavra de Deus e dizer: não, esse lugar aqui me engana. Não, aquele líder ali não é bom. E eu já caí também. Eu creio assim, que, gente, de verdade, acho que toda a minha vida é um testemunho para tudo que eu falo aqui com vocês. Porque toda vez parece que, tipo assim, parece até que é mentira. De toda vez que eu falo, não, eu já passei por isso, e é verdade. Eu já passei, já falei para vocês aqui também, que este líder que eu ia nessa igreja, eu ia mais por ele do que pela própria palavra. Eu ia mais pelo o boom da igreja do que de fato. Então, assim, se eu conhecesse a palavra do jeito que eu conheço, eu saberia reconhecer que ali eu não estaria cultuando a Deus, mas estaria cultuando a Deus no meu entendimento, mais o pastor. Então, não pode essa adoração a pastor, não pode essa adoração a líderes, não pode. Você leia a palavra para que ela te liberte, para que você saiba onde você pode ir. E que você não fique preso a religiões, que você não fique preso a regras humanas, que você não fique preso a doutrinas que te ensinam o que é o oposto da liberdade que Cristo te dá. E aí ele continua, último versículo, quer dizer, penúltimo versículo. Desarrai, desarraigarei, ou seja, tirarei, né? Arrancarei, tipo isso do meio de vocês os seus postes de Azerá. São postes de madeiras simbólicos usados no culto para a deusa Azerá. É isso que ele está querendo dizer aqui. É, com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram.
É tudo que Deus sempre procura, obediência. Ele, o que ele diz, não é o que inventam, não é o que igrejas falam, não é o que líderes no topo da cadeia do poder falam. Não, 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 não. A palavra dele. A palavra dele. Obediência. Então, o capítulo está terminando agora com Deus colocando em ênfase essas gerações rebeldes. O que que é rebelde? É o que vai contra. A palavra rebelde significa ir contra. Então, tudo aquilo que vai contra Deus é rebeldia a Deus. Então, ele está mostrando que isso que ele vai fazer, essa ira, porque ele tá falando com ira e indignação. Então, essa ira, esse furor dele tá vindo o quê? Dessa justiça santa dele. Não é vingança humana igual a gente acredita, não, tá? Porque a gente tem um conceito de vingança que não é bíblico e Deus tem essa vingança dele que é diferente do nosso entendimento. A vingança de Deus representa a justiça santa. O que que é santo? A palavra santo significa o quê? Separado à parte. Pode ir em qualquer dicionário, pode estudar, pode buscar no Google. A palavra santo significa separado à parte. Você é separado à parte para o mundo, do mundo. Você é separado à parte daqueles que estão só vagueando na vida. Você é separado à parte daquele lugar que só usam drogas e fazem coisas erradas e querem buscar você e te tirar da presença de Deus. Ser santo é ser separado à parte. E nós temos a propriedade bíblica de dizer somos santos, ou seja, somos separados à parte para fazermos a diferença, para falar de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. E quando eu dei o exemplo agora das pessoas fazendo drogas, etc., não é julgando, porque são elas que precisam de Jesus. Mas nós fomos separados à parte, nós fomos chamados santos para que nós tenhamos a capacidade de mostrar àquelas pessoas que elas têm salvação e que Jesus não condena elas. Então, receber o amor de Cristo, receber esse entendimento, quando Deus fala que se vingará, não é o que você entende de vingança. É porque a justiça dele é santa, é diferente, é separada a parte da nossa. Você entende vingança de uma forma, Deus entende a justiça santa de outra forma. E ele está dizendo que todos aqueles que se rebelarão contra ele terão a justiça santa dele feita. E aí, obviamente, Deus fecha esse capítulo com Cristo, né? O Messias trazendo a paz para aqueles que o recebem, aqueles que querem receber Jesus, que nem todos vão. E aí tem o juízo para aqueles que o rejeitam. Então, tem os que o recebem ou rejeitam, e isso, obviamente, o livro da vida vai nos mostrar quando chegar o momento, tá? Então, é isso, finalizamos aqui hoje para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã a gente volta com Miqueias capítulo 6 e é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Bom restinho de noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.